Olá, aluno e aluna do PVS. Espero que esteja tudo bem com vocês. Me chamo Cristiana, sou mediadora do Polo de Mesquita. Estou aqui para mais um vídeo de redação. Se você tem conseguido acompanhar os vídeos aqui no canal, você já sabe que a gente está falando sobre a estrutura da dissertação argumentativa. Os dois últimos vídeos abordaram a introdução e hoje eu vou falar sobre a conclusão da redação. Esse assunto está no capítulo 6 da nossa apostila para você se localizar. Seria muito bom que você desse uma lida depois e tentasse fazer os exercícios. Para começar, a primeira coisa que é importante a gente entender é o objetivo desse parágrafo. Qual é o propósito da conclusão? Nesse caso, propósitos. Ela tem um papel duplo, ela tem duas funções. A primeira função, básica, ela é muito simples. O objetivo dela é confirmar o ponto de vista que foi defendido ao longo do texto. A segunda função, a que chamamos de avançada, ela é um pouquinho mais complexa. O objetivo dela é ampliar as fronteiras do texto. A gente já vai ver cada uma dessas funções especificamente. Antes, vamos ver como fica a estrutura do parágrafo. Se esse parágrafo tem duas funções a cumprir, então, textualmente, ele vai ter dois momentos. Vamos ver. O parágrafo de conclusão se divide em ratificação da tese, que é a função básica, e desfecho criativo, que cumpre a função avançada. Então, é nessa ordem que vão aparecer as duas funções da conclusão. Entendido? Agora sim, vamos à função básica. Como eu disse, ela é muito simples. O objetivo dela é simplesmente confirmar, reafirmar o que foi dito lá na tese, a tese que você construiu na sua introdução. Essa função básica aparece na primeira frase do parágrafo. E essa retomada da tese, ela vai acontecer por meio de paráfrase. Você não vai simplesmente copiar e colar, você não vai simplesmente escrever a tese, mas você vai trazer a mesma ideia da introdução para a conclusão, só que com outras palavras. Além disso, é preciso fazer uso de conectivos conclusivos, para mostrar para o nosso leitor que a gente está terminando a nossa argumentação. Uma observação importante a respeito da tese feita por pergunta retórica. É aquela tese em que a gente faz um questionamento sugestivo. Essa tese, se você optar por ela, a retomada dela vai ser uma resposta direta. Beleza? Vamos ver uns exemplos para que isso se materialize na nossa cabeça? Nós temos aqui parágrafo de introdução e de conclusão de uma redação sobre o tema o poder da transformação do esporte. Nós vamos focar na introdução apenas na parte da tese, que apareceu sublinhada ali. Diz que para que a prática desportiva possa desempenhar sua função nacionalista e seu papel na inclusão social, é preciso que o governo e as empresas a considerem prioridade pública. É essa a ideia que vai ser retomada na conclusão. Torna-se evidente que o esporte é capaz de exercer uma influência positiva na coesão nacional e no desenvolvimento social, desde que o Estado e o segundo setor façam sua parte. Percebam o que eu falei sobre paráfrase. O que estava na tese como prática desportiva, função nacionalista, aparece na retomada da tese como esporte, influência positiva. Governo e empresas aparecem como Estado e segundo setor, e considerem prioridade pública aparece como façam sua parte. Aqui, todos os termos da tese foram retomados, lá na conclusão, mas não precisa ser necessariamente dessa forma. Você pode fazer uma retomada mais genérica, como aconteceu aqui. O tema é efeitos negativos das tecnologias, e a tese diz que um olhar cuidadoso para a história recente do mundo permitirá perceber que os efeitos negativos da tecnologia são graves e atingem os planos socioeconômico, comportamental e ambiental. Olha como aconteceu a retomada. A gente já percebe que ela é menor, Ela foi feita de maneira mais abrangente. Os efeitos negativos são graves, que foi retomado por existem. E os planos que estavam discriminados na tese, aqui apareceram como diversos setores, ok? Ainda vamos falar sobre o uso de conectivos. Nos dois parágrafos de conclusão que a gente acabou de ler, a gente tem ali o uso do portanto e do dessa forma, que são conectivos que indicam conclusão.
Uma observação é importante a respeito da posição desses conectivos. Eles podem aparecer no início, como aconteceu com o portanto, ou deslocado, como acontece com dessa forma. A escolha é apenas uma escolha de estilo. E você só precisa ter cuidado quando for deslocar o conectivo, deslocar para o meio da frase, porque aí ele vai precisar aparecer entre vírgulas, ou seja, uma vírgula antes e outra depois. Só tomar cuidado com isso. Esse é um assunto que vai ser mais aprofundado na aula de coesão, mas eu trouxe aqui apenas alguns exemplos de conectivos conclusivos que podem ser usados lá no nosso parágrafo. E principalmente eu gostaria de falar com você sobre o que você não deve usar com essa função no último parágrafo, que são os lugares comuns, aquelas frases, expressões que estão desgastadas, por exemplo, dado o exposto acima, conforme os fatos citados. E também a gente deve evitar as redundâncias. Quando você usa lá na sua conclusão, conclui-se ou pode-se concluir, fica redundante. Afinal, é o parágrafo de conclusão, é o último parágrafo. Então, nada disso na redação, ok? Vamos então para a função avançada, o desfecho criativo. A gente usa essa expressão porque a conclusão, ela não tem o objetivo apenas de resumir o texto, mas sim de trazer algo a mais, algo atraente, algo até surpreendente para o leitor. Assim como acontece com o final de um filme ou com o final de um livro. Então, nessa função, a conclusão tem o objetivo de manter ou até mesmo elevar o interesse do leitor pelo texto. Ela também pode apresentar um novo conteúdo, desde que esse conteúdo não seja argumentativo. E é muito bom, né, quando esse desfecho criativo apresenta circularidade, que é a relação, a referência a outras ideias que já foram desenvolvidas ao longo do texto. Isso mostra planejamento textual. Eu sei que pode parecer muito difícil no primeiro momento falando tudo isso. Por isso, na nossa apostila foram sistematizadas 6 técnicas, 6 estratégias para te ajudar a construir uma conclusão um pouco diferenciada, fugindo da enrolação e da mesmice. Como o nosso tempo é curto, nós vamos ver 3 dessas técnicas. A primeira é a reflexão. Né? O nome já diz tudo. Aqui você vai propor um pensamento aprofundado sobre o tema. O seu objetivo é fazer o leitor pensar. Eu trouxe um exemplo. Um parágrafo de conclusão sobre o tema trote nas universidades. Vamos focar apenas no desfecho criativo. A gente já entendeu o primeiro momento, a função básica. A lógica de quem raspa o cabelo de um calouro é a mesma de quem xinga o motorista ao lado. Assim, ao condenar tal hábito, é preciso pensarmos sobre o quanto dele praticamos nas mínimas atitudes cotidianas. O texto termina provocando essa reflexão no leitor. Outra estratégia é usar analogias e metáforas na conclusão. Analogia ou metáfora é você associar o tema a uma situação de outra natureza, né? E essa é uma estratégia que conta ponto por ser criativa. Vamos ver num exemplo? O mesmo parágrafo, a mesma retomada de tese, só muda o desfecho criativo. Que diz: nesse contexto de naufrágio moral, tem sido poucos os que se arriscam contra a correnteza. Se cada um desse mais braçadas, não precisaremos assistir a mais um afogamento, infelizmente real. Aqui a situação de violência nos trotes nas universidades foi associada, né, à situação de naufrágio. E aí construiu-se essa analogia. A última estratégia que eu trouxe foi a da solução. Quando o tema apresenta uma problematização, você pode usar essa estratégia. Só evite os discursos panfletários. O que significa? Aqueles discursos cheios de ordens. Denuncie, faça, né, pense. Além disso, é preciso ter bom senso. Nós devemos propor soluções que sejam realmente aplicáveis. E essa solução que a gente vai propor, ela pode ser de 2 níveis. Podem ser soluções que vão amenizar os sintomas, são emergenciais, ou soluções de longo prazo. Olha o nosso parágrafo aí de novo. Vamos ver como ficou esse desfecho criativo da solução? Sua reversão é papel da própria universidade, seja proibindo essa prática, decisão indiscutível, seja cumprindo sua missão social, que é de formar seres pensantes.
Afinal, um estudante que reflete sobre o que faz sequer imagina cometer um ato de agressão. Aqui nessa solução, a gente tem a solução das duas naturezas, dos dois níveis, né? A proibição, que é a conjuntural, e a solução estrutural, que é a conscientização dos estudantes, certo? Uma observação muito importante agora, gente. A solução que a gente acabou de ver pode parecer proposta de intervenção, mas são coisas diferentes, ok? Proposta de intervenção é uma característica, uma exigência do Enem, e ela vai ser abordada mais à frente nas aulas Enem. Bom, então nós vimos que a conclusão, ela reafirma a tese e ela apresenta um desfecho criativo, né? São essas... Bom, então a gente viu que a conclusão, ela tem a função de reafirmar a tese e de apresentar um desfecho criativo, certo? Agora, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos falar sobre o título. O título, ele nem sempre é necessário, né? Muitas vezes ele é dispensado nos concursos, como acontece no Enem. Mas quando o título ele é bem construído, ele pode ser um grande aliado na argumentação. A gente está falando do título nesse vídeo, nessa aula, porque o ideal é que ele seja construído depois de a redação estar pronta, depois dela estar concluída, porque ele tem de ser um resumo sugestivo do nosso texto, né? O título ele tem a função de atrair o leitor, né? E fazer com que esse leitor se interesse pelo texto. Esse resumo, por exemplo, que ele faz do texto é um resumo incompleto. Por quê? Porque a gente só consegue, né, compreender o todo após a leitura na íntegra do texto. Sei que são muitas características para o título, né? Por isso que ele não é uma tarefa fácil de fazer, como alguns pensam. Para falar dele, eu trouxe 2 exemplos de parágrafos de uma redação para a gente ver como foi criado um título para essa redação. Aqui nós temos o tema trabalho infantil e o parágrafo de introdução e de conclusão dessa redação. Nós não vamos ler os parágrafos inteiros, mas eu quero pegar junto com vocês algumas informações. Lá na introdução, para fazer a contextualização do tema, foi citado ali o período da escravidão e da abolição, né? A Lei Áurea está ali. Lá na conclusão, isso foi retomado, porque a gente sabe que é assim que funciona. Então, fala sobre as grandes mazelas serem de fato resolvidas, né? Não como foi. Teve abolição, porém, não foi resolvida completamente. E aí, eis a sugestão, ó, eis a Lei Áurea do século XXI. Por que eu quis trazer esses 2 parágrafos? Para só depois a gente ver o título, para a gente ver como o título resume bem o texto. O título se chama Nova Lei Áurea, ou seja, a Lei Áurea do século XXI, para realmente livrar todas as crianças do trabalho infantil. Vamos analisar esse título juntos? Bom, o título, quando ele é feito na redação, ele aparece centralizado, coisas básicas, né? O título ele deve ser curto, no máximo 5 palavras, né? Palavras curtas também. Ele deve aparecer sem destaques, isso significa que você não precisa sublinhar, fazer letra diferente, colocar aspas, nada disso. Ele deve ser de preferência nominal, isso significa sem verbos, tá? E ele também não precisa de ponto final, assim como acontece com as manchetes dos jornais. Outra coisa básica a respeito do título é que só a primeira letra deve ser maiúscula. Nesse título que a gente está analisando, a gente tem mais de uma letra maiúscula porque trata-se de substantivo próprio. Aí sim a gente tem que colocar. Essas são características básicas, mas para além disso, o título, né, ele deve ser exclusivo, né, criativo, né, uma criação do escritor ali. Ele deve despertar e seduzir o leitor, como eu falei anteriormente, e ter uma mensagem cifrada, compreendida apenas na conclusão. Foi exatamente o que a gente acabou de ver com esse título Nova Lei Áurea, certo? Agora, o que não deve ter no título? As chamadas fórmulas desgastadas, né? Aqueles títulos com X,
ou versos, títulos com perguntas excludentes, títulos que parecem frases publicitárias, aquela repetição do tema, né, ou de parte do tema e usar como título, e também aquelas palavras completamente genéricas, né, muito abrangentes. Então isso aqui a gente deve evitar ao construir um título para nossa redação. Entendido? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero tê-los ajudado. Desejo bons estudos. Se houver alguma dúvida, procurem os mediadores de seus polos ou deixem aqui nos comentários também, tá bom? Até a próxima.